eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos que se encontra aqui em Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. E está escrito assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre a água para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E aproximaram-se os que estavam no barco, adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Até aqui. Meus irmãos, nesse texto a gente pode observar que Jesus tinha pregado o dia todo para a multidão. No final dessa pregação, ele alimentou toda a multidão com essa primeira multiplicação de pães e peixes. E a partir disso, Jesus despede tanto a multidão e tanto os discípulos. E os discípulos foram para o barco para atravessar o mar até o outro lado, onde eles chegariam a outra cidade, a terra de Genezaré. Mas eles são açoitados pelas ondas e pelo forte vento que soprava o contrário deles. Então, a partir disso, eles ficaram cerca de 9 horas remando e nada de chegarem ao outro lado, porque o vento era contrário, não deixava eles chegar no seu destino. Só que, depois de muito tempo remando, eles enxergam um vulto no meio do mar, no meio das ondas, e a princípio até acreditam que seja algum fantasma ou alguma coisa. Eles não reconheceram que era Cristo. Mas a partir de que Cristo se aproxima deles, se apresenta, fala: Não temais, sou eu. E a partir disso, Pedro pede, fala: Já que és tu, Jesus, deixa que eu vá contigo e deixa que eu faça parte com o Senhor aí na água. Eu quero fazer isso. E Jesus permite. Deixa que ele suba sobre as águas e vá até o teu encontro. Só que do barco até Jesus Cristo, quando o Pedro pisa na água, as fortes ondas e o forte vento o assusta, o deixa com medo, e Pedro começa a afundar. E só que Jesus, vendo Pedro naquela situação, o estendeu a mão e o puxou de volta. Lhe trouxe socorro, socorreu a Pedro, que estava com medo, açoitado pelas ondas e pelo forte vento. E a partir disso, eles retornam ao barco e o vento se acalma. A partir disso, os discípulos reconhecem que verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Só o Filho de Deus tem poder para realizar tal coisa. E a partir disso, eu consigo aprender algumas coisas com essa passagem. A primeira é que Jesus não nos despede para alguma missão ou para alguma coisa de mãos vazias. Jesus pede para que os discípulos vão para o mar para atravessar do outro lado, mas só depois de os ter alimentado e ter dado condições para isso. Porque Jesus sabia que eles iam remar muito, então Jesus não deixou que eles não saíssem não alimentados. E outra coisa que eu entendo é que os discípulos eles foram para o mar como? Desobedientes? Não, foram obedientes. Porque aqui no versículo 24, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aqui, ó.
E logo ordenou Jesus, no 22, que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda. Então, aqui, Jesus os mandou ir para a outra parte do mar. Jesus mandou eles para lá. E o que aconteceu? O vento não soprou a favor, soprou ao contrário. O que isso significa? Que nem sempre, quando estamos cumprindo a vontade de Deus, o vento vai soprar a favor. A gente pode estar cumprindo, sim, a vontade de Deus e o vento soprar ao contrário. Não existe isso de evangelho fácil, de que se cumprirmos a vontade do Senhor, o Senhor vai nos ajudar e vai colocar nós no caminho mais confortável. Isso não é verdade, isso não é evangelho. Muitas vezes Jesus nos coloca nas provações para nos moldar e nos fazer melhores e mais fortes e mais semelhantes a Ele. Devemos sim buscar uma experiência particular com Deus. Como? Pedro teve isso. Todos aqueles homens que estavam no barco viram Jesus andar sobre as águas. Todos aqueles homens que estavam no barco temeram. Todos aqueles homens que estavam no barco viram as fortes ondas, viram o forte vento. Mas só Pedro quis ter um particular com Jesus. E é o que devemos fazer. Quando o vento soprar, quando o mar agitar, é aí que devemos nos aproximar de Jesus. Esse é o melhor caminho. É o caminho melhor. Então, é assim mesmo que acontece. Mas Pedro, quando ele sobe sobre as águas, quando ele sobe no mar, o vento começa a soprar, ele começa a temer. Mas é assim mesmo, porque quando queremos ter algo a mais com Jesus, o vento vai soprar. Pode soprar sim. Jesus não vai nos livrar da provação porque somos filhos dele. Isso não é verdade. Mas também é verdade que no meio dessa provação, ele vai ao nosso encontro. Podemos sim passar por provações, mas não passaremos sozinhos. Ele estará conosco, ele estenderá sua mão e nos tirará do afundamento. Só que é o seguinte, da mesma forma que o vento veio, eles entraram no mar por quê? Porque o vento não tinha vento nem onda, senão eles não entrariam, eles deixariam para ir mais tarde. Mas da mesma forma que o vento vem, ele também vai. O que você está passando, o vento que está soprando ao contrário, uma hora ele vai parar de soprar. Como ele parou de soprar, Jesus vai entrar no seu barco e tudo vai se acalmar, vai se acalmar. Ele vai te colocar num mar de calmaria. E se ele não colocar? Sabemos, e se o vento que está soprando contra for até meu último dia de vida? Sabemos que quando fecharmos os olhos para essa terra e abrirmos na eternidade, não existirá vento capaz de nos tirar a nossa paz, não existirá vento capaz que tirará a nossa bênção e tirará nosso gozo eterno com Jesus Cristo. Quando Deus manifesta o seu poder, o homem se curva e o adora. Por que Jesus nos coloca em provações? Para quando Ele nos colocar em calmaria, nós engrandecermos e exaltarmos o nome de Jesus. Amém.